Então vem comigo, meu aluno, estudar a parte 2 da história do povo hebreu. E como tua mão é poderosa. Abre o mar com o sopro de suas narinas. Leva-os por entre as águas. Seja feita a sua vontade. Abre as águas diante deles e barra nosso caminho com fogo. Saiamos daqui. Homem nenhum pode lutar contra um Deus. Antes morrer numa batalha contra um Deus do que viver em vergonha. Louvai a Deus e avante! Então tu observa aí, meu aluno, que o que está acontecendo nesse vídeo é a fuga do povo hebreu da escravidão do Egito, que segundo a Bíblia ocorreu aí sob a liderança de Moisés, que abriu o Mar Vermelho e permitiu com que o povo hebreu pudesse fugir da escravidão. Esse episódio da história dos hebreus é conhecido como Êxodo e vai dar origem à Páscoa, que é uma das comemorações mais importantes da religião judaico-cristã. O nosso estudo sobre os hebreus aqui vai ser exatamente pós-escravidão, pós-êxodo. Nós vamos estudar a formação da civilização hebraica após a sua fuga do Egito. Ok? Então vamos em frente. Eu já falei para ti, jovem, que a principal fonte para o estudo dos hebreus é exatamente a Bíblia, no Velho Testamento, o Pentateuco, documentação egípcia do período que os hebreus viveram ali em torno da sociedade egípcia e pergaminhos da antiguidade. Alguns historiadores afirmam que a origem do povo hebreu está em Abraão. De fato, Abraão foi o patriarca do povo hebreu. Abraão vivia em Ur, na Mesopotâmia, e teria, segundo a Bíblia, recebido o chamado de Deus para fundar uma nação nova em Canaã, a partir dos seus descendentes. Outros historiadores consideram que a origem dos hebreus está em Jacó. Aqui nesse estudo nós vamos considerar a origem a partir de Jacó, apesar de considerarmos Abraão como patriarca. Mas por que vamos entender a civilização a partir de Jacó? Porque o nosso estudo aqui ele considera o início da civilização hebraica após a fuga do Egito. E os hebreus que foram escravizados no Egito teriam sido descendentes diretos de Jacó. Inclusive, muitas pessoas chamam esses hebreus que saíram do Egito de israelitas. Isso porque, segundo a Bíblia, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, seus descendentes seriam os israelitas. Beleza? Então vamos aqui avançar no estudo da civilização hebraica ou da civilização israelita. Beleza pura? Vamos lá. A Bíblia narra a história de José sendo aprisionado no Egito. Com certeza tu já ouviu o teu pastor e o teu padre falar sobre a história de José do Egito, que teria sido vendido pelos seus irmãos invejosos para ser escravizado no Egito. O fato é que a documentação histórica encontrada nesse período, ela confirma que nesse contexto houve a presença de clãs semíticos ou de nações semitas no Egito, no Vale do Nilo, no Delta do Nilo, perdão. E essas civilizações, dentre elas, provavelmente estavam os hebreus.
Para efeito de curiosidade, segundo a Bíblia, povos semitas são aqueles povos descendentes de Sem, que fora filho de Noé. Essas famílias de origem semita que estavam ali no delta do Nilo, elas estariam ali fugindo da fome e da seca. O Egito era uma sociedade muito desenvolvida e abundante, então muitos desses povos fugiram para lá pensando em conseguir meios de vida. A Bíblia narra que muitos desses povos foram escravizados pelos egípcios. De fato, a história de José do Egito, ela é uma história bíblica que não tem comprovação na documentação, mas como eu falei para vocês, a documentação prova que nesse contexto ocorreu sim a migração de hebreus, de povos semitas, para o delta do Nilo. Então, historicamente, nós podemos considerar a história de José como uma simbologia a respeito dessa chegada dos hebreus no Egito, onde muitos teriam sido escravizados. Vamos agora assistir um pequeno vídeo sobre a narrativa bíblica da história de José do Egito. Vamos matá-lo e acabar logo com isso. Sim, nós podemos jogar o corpo dele nesse poço e depois dizer ao nosso pai que ele foi devorado por uma fera. Não podemos matá-lo agora, mas podemos atirá-lo dentro deste poço. Silêncio, aí vem ele. Olá, tudo bem, irmãos? Mais tarde, naquele mesmo dia, após comerem e discutirem o que fazer, eles viram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, querendo se livrar dele, mas sem coragem para matá-lo. Os irmãos de José o venderam aos ismaelitas, que o trouxeram para cá, para o Egito, como escravo. Tu observou aí no vídeo a narrativa bíblica a respeito da história de José do Egito. Outro ponto a ser considerado a respeito da narrativa bíblica, da narrativa histórica, é sobre em que período da história do Egito teria ocorrido a história de Moisés. Bom, na documentação, a referência aos hebreus trabalhando para Ramsés II. Então, os historiadores chegaram à conclusão de que a história de Moisés tenha ocorrido provavelmente durante o reinado de Ramsés II. Entendido? A Bíblia diz que após sair do Egito, os hebreus se estabeleceram em Canaã, e a documentação histórica reforça essa ideia de que entre 1230 e 1220 houve de fato o estabelecimento, a entrada de tribos na região da Cananéia. Provavelmente os hebreus eram uma dessas tribos que estavam se instalando nessa região. É importante a gente destacar que os descendentes de Jacó que saíram do Egito saíram de lá miscigenados, ou seja, não saíram do Egito da maneira que eles entraram. Não eram mais aquele mesmo povo descendente de Abraão. Foi um povo que sofreu transformações. Tanto é, pessoal, que no caminhar do cativeiro egípcio até a Terra Prometida, a Bíblia fala sobre a adoração de um bezerro de ouro. É muito provável, historicamente, que a gente analise isso, levando em consideração que os hebreus tiveram contatos com povos politeístas. Isso pode ter influenciado alguns membros da nação hebraica para essa prática politeísta. Porque os hebreus, eles são monoteístas, então eles cultuam o único Deus, Deus Javé, Jeová ou Adonai.
Então, essa prática de cultuar um bezerro de ouro, de cultuar um outro Deus, não era uma prática típica dos hebreus. Então, isso pode ser muito oriundo desse contato que eles tiveram com povos politeístas. Mesmo porque, sendo monoteístas, eles consideravam outros deuses como falsos deuses. E mesmo assim ocorreu esse culto a falsos deuses, muito provavelmente, repito, devido a esse contato com culturas politeístas. O próprio nome Moisés é um nome tipicamente egípcio e historicamente a gente pode interpretar isso como essa troca cultural entre egípcios e hebreus e essa influência que a sociedade egípcia exerceu sobre os hebreus, uma vez que o próprio líder dos hebreus carregava consigo um nome de origem egípcia, porque sabemos que, segundo a Bíblia, Moisés teria vivido entre os egípcios, né? E historicamente interpretando, nós identificamos aí uma influência da cultura egípcia sobre esses hebreus que viveram na região, no cativeiro egípcio. Como eu falei para vocês, a documentação histórica ela comprova que os hebreus teriam migrado para a região do Egito. Ela comprova que tribos se estabeleceram na região de Canaã. Ela comprova também que a história de Moisés teria se dado no contexto de Ramsés II. Mas não tem como saber, pessoal, como que eles conseguiram fugir do Egito. A Bíblia fala na abertura do Mar Vermelho, mas isso não tem comprovação histórica. Não quer dizer que esteja errado. A Bíblia é uma fonte importante para o estudo. E aí fica por conta da interpretação e, é claro, da fé de cada um. Porque estudar os hebreus é estudar as raízes da nossa religião judaico-cristã. Então, essa passagem bíblica aí fica por conta da fé de cada um, que a fé é exatamente a capacidade de acreditar, né, sem precisar de provas, beleza? Então todos concordamos aqui que esse povo que saiu do Egito, da escravidão do Egito, esse povo do Êxodo, eles são descendentes de Jacó, ou Israel, por isso são chamados de israelita. O início da história da civilização hebraica, ela se dá a partir da instalação deles em Jericó. E quando chega em Jericó, Jericó está ocupada, cercada por muralhas, e Josué que vai liderar os hebreus na conquista de Jericó e assim iniciar um ciclo de mais ou menos 200 anos de história dos hebreus. Vamos acompanhar um trecho da conquista de Jericó. 40 anos após terem saído do Egito, os israelitas finalmente chegam a Canaã, a terra prometida. Não há tempo para comemorações ainda. Logo chegaremos a Jericó. E precisamos destruí-la antes de qualquer outra coisa. Ouvi muitas histórias sobre ela, mas não imaginei que fosse tão majestosa. Josué tem as suas convicções. Devem simplesmente fazer o que ele diz. Não adianta falar com você, ô velho. Deixe-nos com Josué. Mande ele sair. De modo algum. Deixe-me ouvir o que eles têm a dizer. Como pretende ter êxito rodeando Jericó dia após dia e tocando essas trombetas? É isso mesmo. Até as raposas estão rindo de você. E tudo o que podemos fazer é sentar e esperar. Estamos cansados de esperar. Isto é tudo o que tem a dizer? Vocês esqueceram que Deus está conosco? Por que simplesmente não esperamos para ver o que acontece? Hoje é o 7º dia. Será que acontecerá do modo como Deus falou? Não, eu não posso titubear. Eu tenho de confiar em Deus.
Alto! Atenção, ouçam-me todos. O Senhor nos deu a cidade de Jericó. Iremos destruir a cidade e tudo que está dentro dela. Agora, gritem! Bom, então eu coloquei um anime aí pra galera que gosta de anime, tô vendo de uma forma bem simples contada aí essa chegada dos hebreus em Jericó. E segundo a narrativa bíblica, eles fizeram o cerco tocando as trombetas até o 7º dia, e que a partir do grito dos hebreus ali na frente das muralhas de Jericó, ela começa a se romper. Tive até uma raposinha meio aleatória ali, mas é um recurso narrativo aí do anime. Beleza? Então, aí se inicia, com a conquista de Jericó, se inicia a história da civilização hebraica. A primeira fase da civilização hebraica é a fase dos juízes, né? Os juízes eram líderes tribais, porque entre 1200 e 1030 a.C., os hebreus desenvolveram o sistema tribal com ausência de propriedade particular de bens de produção, ou seja, tudo era dividido igualitariamente entre todos. Os juízes eram líderes políticos, religiosos e militares, que governavam apenas em período de guerra. Geralmente a guerra era contra os filisteus. E o juiz mais famoso, sem dúvida, foi Sansão, né? Mas também tivemos outros juízes importantes, inclusive Esther foi também juíza aí dessa fase do povo hebreu. A segunda fase é a monarquia. Segundo a Bíblia, os anciãos de Israel foram até Samuel, que era um juiz na época, e solicitaram dele um rei, como tem todos os povos. E aí eles teriam chegado com Samuel e falado: olha, Samuel, a gente precisa centralizar nossa política, a gente precisa unificar as tribos, isso tudo para a gente se fortalecer, que é para poder enfrentar os nossos inimigos, que são os filisteus. Então aí foi criada a monarquia hebraica. O primeiro rei foi o rei Saul, mas infelizmente não teve sucesso no combate aos filisteus, não conseguiu unir as tribos do norte e do sul e tornou-se impopular porque passou a cobrar altas taxas de impostos. Sem dúvida, o rei mais famoso entre os hebreus foi o rei Davi. O rei Davi, ele organizou o reino de Judá, ele derrotou os filisteus e conquistou Jerusalém. Foi um grande conquistador expansionista, apresentou a Arca da Aliança aos hebreus, a Arca da Aliança, que seria o local, segundo a tradição, onde estariam guardados os 10 mandamentos, e o seu exército era formado majoritariamente por mercenários. Tu vê a foto aí do gigante filisteu contra Davi. A gente pode interpretar o pé da letra, como está na Bíblia, podemos fazer uma interpretação histórica, olhar para essa imagem e lembrar da batalha entre filisteus e hebreus.
Vamos acompanhar aqui um pequeno vídeo sobre essa batalha de Davi contra Golias. Então aí tu viu ilustrado, né, essa derrota aí de Golias para Davi. Na Bíblia foi a batalha de um jovem franzino aí contra o gigante. Historicamente pode entender a vitória dos hebreus sobre os filisteus. O rei Salomão também foi um dos reis muito respeitáveis do povo hebreu. Foi filho de Davi, possuía grande habilidade política, foi responsável pela construção do Templo de Jerusalém, que viria a ser destruído por Nabucodonosor II e mais tarde pelos romanos, né? E inclusive as ruínas do segundo Templo de Salomão, né? Que foi destruída posteriormente pelos romanos, é o Muro das Lamentações, um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Após a morte de Salomão, houve a divisão das tribos hebraicas, então as tribos voltaram a se dividir após a morte do rei Salomão. Entendido? Só para fechar, vou voltar aqui e explicar para vocês o que é o monoteísmo, que é a crença na existência de um único Deus, e os hebreus foram dos primeiros povos monoteístas da antiguidade. Eles consideravam que outros deuses eram deuses falsos. É importante destacar a diferença entre monoteísmo e monolatria. Monolatria é o culto em um único Deus, mesmo que creia na existência de outros deuses. E monoteísmo ético é o culto em um único Deus, né? A crença em um único Deus. Só que se acredita que esse Deus dita normas de comportamento e exige uma postura ética por parte dos seus seguidores. Inclusive, os 10 mandamentos, eles trazem a maneira que Deus gostaria que a sociedade se comportasse. É claro que ele dá o livre-arbítrio, mas ele tem uma maneira que ele considera correta das pessoas se comportarem. Se não se comportarem, assumirem suas consequências. Ok, gente? Obrigado. Termino nossa aula aqui.